Bom, olá pessoal, tudo bom? Eu sou Rodrigo Vega Vasques, aluno de agronomia noturno no termo, estou fazendo a área de setor de paisagismo e hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês da minha apresentação, que é o uso de vasos no paisagismo, ou seja, a gente utilizar vasos ornamentais para compor o nosso ambiente, tanto ele interno quanto externo, seguindo os padrões de paisagismo e o meu convívio com essa área. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que seria a gente trazer essa parte do vaso para o paisagismo? Bom, como nós sabemos, o paisagismo ele transforma o espaço que a gente tem em algo, uma coisa bela, alguma coisa natural, né? E seguindo esse conceito, a gente opta por trazer vasos para aqueles ambientes onde a gente não consegue estar fazendo plantio direto, entendeu? Que seria no caso, a gente tem um terreno ali, então a gente teria que estar plantando nele no chão. E o que esses vasos permitem? Esses vasos eles nos permitem trazer essas composições criativas e adaptáveis do paisagismo a qualquer ambiente da sua casa. Tanto ela, casa, quarto, escritório, estabelecimento, restaurantes. A gente consegue estar aglobando todos esse setor, esse estudo de paisagismo naquele ambiente onde você está desejando. E a escolha da gente utilizar os vasos, né, ele impacta muito na estética daquele local, ou seja, fazendo com que a gente enriqueça mais aquele espaço. E como vocês podem estar vendo aí, ó, nessas imagens que eu estou disponibilizando aqui para vocês, ó, aqui a gente tem um exemplo de 3 vasos num escritório. E aqui do lado a gente tem outro vaso, mais 3 vasos, uma composição de vasos num ambiente interno, né, dentro de casa. Ou seja, você percebe que ela cria, né, esse ambiente verde, esse ambiente mais de paisagismo dentro da sua casa. Ou seja, a gente consegue estar trazendo esse verde para o nosso interior. Bom, e como que a gente consegue, né, tá fazendo isso? Bom, para a gente fazer, né, esse paisagismo interno, tanto ele interno quanto externo, como vocês podem estar vendo nessas imagens aí, a gente precisa estabelecer algumas coisas, tipo o modelo de vaso que a gente vai utilizar, a planta adequada que ela pode estar utilizando naquele local, como eu falei para vocês, dá para a gente utilizar tanto interno, tanto externo, ou seja, a gente tem que ter essa jogada, saber onde a gente vai colocar. A composição de vasos utilizar, o que seria uma composição, e depois o final de todos é a montagem, né, que seria a mais a da drenagem. Como vocês podem estar vendo aí na imagem, essa daqui, na primeira foto, é um ambiente sem a utilização de vaso, tem 2 vasinhos ali, mas eles têm a utilização de vaso. Aí depois a gente foi e aplicou o nosso paisagismo, né, que é a realocação de vasos, composição de vasos com palmeiras ou alguma coisa mais tropical, sabe? Bom, primeiro tópico. Qual vaso a gente deve utilizar? Bom, o vaso que a gente deve utilizar, a gente tem diversos tipos de vasos. A gente tem tantos vasos de cerâmica, quanto de concreto, que é os de cimento. Temos também esses vasos de polietileno, que são fibras de polietileno que tem a ação com etileno, né? Por isso que tem esse polietileno, que é um vaso plástico, só que é um vaso plástico mais sofisticado, entendeu? Que dá pra gente colocar no nosso ambiente interno tranquilamente, pois devido ao seu grande diversificação de cores, né? Como vocês podem ver na imagem aqui, tem um marrom mais claro, e assim. Aqui temos também opções de vasos de madeira para um ambiente mais rústico, né, mais amadeirado. A gente pode trazer essa tonalidade de vaso de madeira, ou até mesmo num escritório ou em um restaurante também, que é algo mais clean. A gente tem também os vasos suspensos, que dá para a gente utilizar, que são os vasos pendentes que a gente fala, né, que são as plantas pendentes, que são as que caem. Ou seja, dá para a gente utilizar vasos suspensos, aí depende muito de como você quer ambientar, né, esse seu local. Temos depois também, aqui como eu coloquei como exemplo 3 imagens aqui, que são os bem utilizados também hoje em dia, aqui em Prudente, que são a utilização de vasos vietnamitas, né? E o que seriam esses vasos vietnamitas, né? A diferença dele para os outros aí é a questão de orçamento, porque os vasos vietnamitas você pode estar encontrando nas faixas aqui de Prudente, em torno de R$ 2.000 cada vaso, R$ 1.000, depende muito de onde você for procurar. Inclusive uma grande distribuidora aqui de Prudente, essa imagem do meio, como vocês podem estar vendo, que é a pessoal da Porto Fino, ele distribui bastante esses vasos vietnamitas,
que são basicamente vasos importados, ou seja, são vasos que não são aqui do nosso país, né, que são do Brasil, eles são diretos lá do Vietnã, ou seja, por isso que tem esse nome, né, vietnamita. Ela é um vaso mais rústico, né, dá pra gente utilizar muito bem na nossa composição, da onde a gente quiser, e são vasos bem resistentes também, né, com um material que vem direto lá do Vietnã, que é uma areia mais porosa, tem uma alta temperatura de queimamento, né, ou seja, é um vaso mais diferenciado, sem contar as tonalidades brilhosas, né, que ela tem, como vocês imagens no meio aí, como vocês podem estar vendo. Bom, depois a gente escolheu o vaso, a gente vem para a questão da planta, né? E a escolha da planta, conforme é bem importante, porque assim, conforme a iluminação desejada que ela exige, né? A gente teria que estar trazendo uma planta específica. Ou seja, se a gente vai colocar o nosso vaso dentro do ambiente interno, a gente precisa de plantas que aguentem mais sombra, ou seja, que toleram esse ambiente interno. Agora, se a gente quiser colocar um vaso, como por exemplo nessa imagem que vocês estão vendo aí, que é perto de uma piscina, que é um ambiente mais externo, a gente teria que estar colocando plantas que suportam mais esse sol, né, esse luz direto. E como vocês podem ver aqui também, nessa imagem aqui que tem três vasos no ambiente interno, também a gente teria que estar colocando vasos que suportam esse ambiente, ou seja, essa questão de falta de luz, né? Porque tem plantas que toleram sim essa ausência de luz, né? E quais plantas são essas? Como eu coloquei aqui um exemplo, temos suculentas, folhagens, flores, elas podem combinar o que o cliente, o que você desejar, entendeu? Ou seja, depende do seu gosto ou do projeto que está implantado. Um exemplo, eu quero uma folhagem perto de piscina. A gente vem, coloca folhagens altas, brilhosas, entendeu? Volumosas, para criar mesmo esse impacto mais de clima tropical, né? Eu quero uma coisa, ambiente interno, só que um pouco mais delicado. A gente vem e utiliza as plantas mais delicadas, ou seja, a gente utiliza umas ficus lirata, como que está aqui na imagem, entendeu? A gente coloca plantas um pouquinho mais baixas, né, por conta do espaço. E a questão do espaço, ela é bem importante, pois a gente tem que ter ciência de que não podemos pegar plantas muito altas, que façam que bata no teto, ou até mesmo que não sujem muito, entendeu? Isso aí tudo entra no planejamento da escolha da planta, né? Ó, aqui eu trouxe alguns exemplos de plantas que para a gente utilizar, tanto no sol quanto no sombra. Aqui na primeira imagem, na de sol, eu coloquei a Ixoria, que ela é bem comumzinha, ela aguenta o sol extremo, dá pra gente colocar ela num vasinho, entendeu? Ou seja, a gente trouxe algo que plantam muito no chão e traz pro vaso. Um outro exemplo disso é a agave, ó. A agave também aguenta bastante sol e fica bonita em vaso. Aqui temos o croton também, ó, num vasinho. Ele fica bonito, é uma coisa colorida e aguenta esse sol, né? E lembrando, gente, uma dica, quando a planta ela suporta um certo período de sol, o que dá pra gente fazer? Dá pra gente dar uma climatizada, né? Que é o que a gente fala. A gente deixa ela um pouco no sol, depois coloca um pouco na sombra e cria essa climatização nela, que é o que? Suportar um pouco do sol, porém também suportar um pouco da sombra. Aí dá pra gente depois, mais pra frente, estar realocando ela perto de uma janela, perto de uma sacada, entendeu? Onde bate essa certa claridade, entendeu? Porque a gente conseguiu meio que adaptar ela naquele clima meio termo, sabe? E aqui a gente tem outro exemplo também de sombra, que no caso aqui da primeira foto, a gente tem uma Ficus lirata, que suporta o ambiente interno tranquilamente. A gente tem também aqui, ó, essa imagem aqui, o pacová. O pacová ele é extremamente importante para a gente estar utilizando no ambiente interno, porque ele é uma planta que não exige muita água. Lembrando, galera, e os cuidados dessa questão, né? O pacová, por exemplo, não suporta muita água, então a gente tem que encurtar a água dela. A maioria dessas plantas que a gente for colocar na sombra, é importante a gente reduzir a rega dela. Ou seja, o que seria reduzir a rega? Não aguar constantemente, porque se a gente aguar constantemente, vai apodrecer, a planta ela vai apodrecer, porque a água ela não vai conseguir ser evaporada daquele solo, ou seja, vai apodrecer a raiz e vai acabar prejudicando a planta. Um dos grandes problemas que a gente encontra, né, nesse setor de paisagismo é a questão de cuidados com a planta quando a gente faz a implantação, que no caso seria da água, ou até mesmo da manutenção, né, mas principalmente da água, porque acabam aguando demais aquilo que não era para ser aguado,
entendeu? E aguando de menos aquilo que ela vai ser aguado, como por exemplo a de sol. Se é uma planta que está muito tempo no sol, uma planta que está no vaso no sol, a água dela tem que ser constante, ou seja, todo dia a gente tem que estar aguando, porque senão vai ter ausência de água, entendeu? Agora, se uma planta de sombra, já é o inverso, a gente tem que aguar pouco, porque assim, a gente tem que lembrar que ela está dentro do ambiente interno, onde não tem luz solar, não tem muita evaporação, entendeu? Então a gente tem que reduzir a água para manter a planta viva até quando você quiser, entendeu? É bem importante essa dica, porque assim, tem plantas também que tem um certo drenagem de água, que tem bulbos, entendeu? Como por exemplo aqui na terceira imagem, que é a Zamioculca. A Zamioculca, ela já tem uns certos bulbos que faz com que ela tenha essa tolerância à seca, entendeu? Ou seja, a gente tem que encurtar a água, porque se a gente exceder o nível de água, ela pode ter apodrecimento de raiz. Bom, e o que seria uma composição? Bom, a composição seria a gente misturar as alturas dos vasos com cores, texturas para harmonizar naquele local. E como que a gente consegue estar harmonizando? Bom, a harmonização ela funciona com vários elementos, como pedras, iluminação, agregagem de móveis, sofisticação, madeira, entendeu? Um exemplo aqui na imagem, aqui a gente tem embaixo de uma escada, a gente tem uma composição com pedras, tá vendo? Ou seja, a gente incrementa a pedra, né? Coloca a pedra, faz a composição de 3 vasos, um menor, médio, grande, entendeu? Aqui do outro lado tem somente os vasos, do baixo, médio até o grande no final. E essa questão da gente utilizar vasos grandes é bem importante, pois é onde vai ter o ponto focal da pessoa, entendeu? Onde ajuda a criar um equilíbrio visual, ou seja, o que seria esse ponto focal? Quando a pessoa ela entra dentro de uma casa, a primeira coisa que ela vai ver será o vaso. E qual será o vaso? O vaso alto, que é mais imponente, entendeu? Isso também demonstra muito a questão da coloração, entendeu? Se a gente tem uma cor de vaso um pouco mais chamativa, a primeira coisa que o cliente vai ver, que a pessoa vai ver, seria aquele vaso, entendeu? Então, é bem importante a gente utilizar vasos grandes, assim, bem encorpados, né? Para dar aquele destaque naquele ambiente, entendeu? Como um exemplo nessa foto aqui da direita, entendeu? Temos um vaso grande que já cria totalmente um destaque, né? E lembrando, quanto maior o vaso for, melhor dá pra gente trabalhar com a planta, porque aí a gente consegue ter uma planta um pouco mais alta. E quando tiver escolhas do vaso, é sempre importante essa questão da gente harmonizar planta com o vaso, ou seja, se a gente tem um vaso grande, consequentemente temos que ter uma planta do tamanho que comporte o vaso. Que nem um vaso médio, planta que comporte um vaso médio, entendeu? Sempre tem que ter essa jogada. E a altura deles tem que ter também no mesmo nível dos vasos, para quando a gente ver, chegar e olhar, ver que tem uma coisa harmoniosa no local. Bom, e como que funciona nessa questão da montagem desses vasos? Bom, primeiramente, aqui eu coloquei em tópicos, né, do 1 até o 5, onde vai ter lá embaixo, no primeiro tópico, é onde o fundo do vaso, onde vai estar o fundo do vaso. Primeiro a gente coloca o quê? A brita branca, a brita de construção, que é aquela pedra de construção que a gente encontra normalmente, ou uma argila expandida, que é bastante vendido nas floriculturas aqui de Prudente. E o que seria essa brita, né? Essa brita ou argila, dá até pra gente utilizar também madeira velha, assim, sabe? Tijolo velho, tijolo quebrado, piso quebrado, pra gente fazer esse fundo e fazer uma boa drenagem, entendeu? Porque com uma boa drenagem, a gente consegue estar erradicando a questão daquilo que eu falei lá no começo, que é a questão do apodrecimento de raiz. Ou seja, se a gente tem uma boa drenagem daquele vaso, a água ela consegue estar escorrendo tranquilamente no vaso, sem a necessidade de entupimento. Que esse entupimento ele causa esse prejuízo na raiz da planta, ou seja, apodrece todo o sistema radicular da sua planta, danificando ela, ou até mesmo tendo bastante umidade naquele vaso, pode ter cochonilha, pulgões, ou seja, a gente consegue estar trazendo pragas que gostam dessa umidade. Ou seja, se a gente tem uma boa drenagem, aquela água não vai ficar retida ali naquele vaso. E se ela não está retida naquele vaso, a gente
corta totalmente a questão de praga, de apodrecimento de raiz, entendeu? E a gente consegue estar aguando a planta tranquilamente, porque ela vai receber a quantidade de água necessária e depois a água já some, entendeu? E para isso a gente precisa da brita no fundo para estar tendo essa boa drenagem, a manta de bidim, que é a manta de geoteste, que é essa aqui da imagem da direita aqui onde está sobre o mouse. A gente tem isso aqui é uma dica, tá? Por mim. Areia lavada. O que seria areia lavada? É aquela areia de construção também. A gente coloca por cima da manta bidim, tá? Para essa areia também conseguir sugar a água, entendeu? Conseguir chupar a água melhor, porque a areia ela é um bom condutor de água que faz com que a água fique lá no fundo, né? E depois disso vem a substrato e que é a terra, né, que a gente utiliza para plantar o vaso. Depois a casca de pinos e a pedra brita branca, né? Ou um cesto de rio, entendeu? Que é questão de acabamento. Ó, aqui tá uma imagem, né, para desenhar para vocês melhor cada etapa do processo. Ó, aqui a gente tem o seixo, né, bem aqui no fundo do vaso. A gente tem o seixo, a argila expandida. Aqui no caso dá pra gente utilizar a argila expandida ou a brita de construção, entendeu? Depois, sobre ela, a gente tem a manta de bidim, que esse cinza que tá sobre ela, que é a manta de geoteste. E após a gente fazer isso, a gente vem com um pouquinho de areia lavada por cima. Aqui na imagem tem bem exagerado, mas não precisa desse exagero todo, né? A gente só vem com um pouco de areia lavada por cima para estar fazendo melhor essa sucção dessa água, né? E depois a gente vem com o nosso substrato, preenche um pouco até a metade do vaso, como vocês podem estar vendo aqui nessa primeira imagem. Aí após a gente colocar o substrato, a gente vem e arranca nossa planta, né, do torrão, que ela vai estar em torrão no vaso. A gente tira o torrão dela com bastante cuidado para não danificar. E quando a gente remover, a gente preenche o resto nas laterais com o substrato. E após o preenchimento do substrato, a gente vem, como nessa imagem, como vocês podem estar vendo, ó, a gente vem com a casca de pinos para fazer como eu posso dizer, para a gente fazer a decoração do vaso, ou seja, o acabamento final por cima do vaso, para quando o cliente vê, ou a pessoa vê, vai estar aquela coisa mais bonita, entendeu? E ali, aqui está como exemplo da casca de pinos. E o interessante, gente, se a gente utilizar essa questão da casca de pinos, ou até mesmo da argila expandida, que é essa bolinha aqui, ó, a gente consegue fazendo com que segure mais umidade na parte de cima, né? Onde segura a umidade, faz o controle também, a gente controla muito bem a temperatura da planta, faz o controle da temperatura, o que seria nas grandes lavouras a questão do plantio direto, que é a utilização de palhada, só que em vez de palhada a gente utiliza a casca de pinos ou até mesmo a argila expandida, entendeu? Para ter esse controle de temperatura. E sem contar também, né, questão de matéria orgânica, a gente consegue segurar melhor a matéria orgânica, né? E uma observação, na hora que for aguar também, a casca, ela impede do que a água bata diretamente no solo e faz com que haja o salpicamento, que é o gotejamento de água suja, entendeu? Porque quando a água bate na terra, há respingos de terra, né? De terra molhada, assim. Então, faz com que esse respingo não pise no chão ou até mesmo na parede, porque isso aí pode complicar muito a limpeza do cliente, né? E não é muito bom. Aqui tá, né, como eu estava falando para vocês, do acabamento. Tem gente que opta por utilização de casca de pinos, né, que é o que está na primeira imagem, ou da pedra, né, que é a pedra branca, ou até mesmo da argila. Aí vai do gosto do cliente, da maneira que for colocar também, da onde ele for ficar, certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque é quando eu trabalho. Dá pra gente ampliar mais ainda a questão da apresentação, mas só que para não ficar uma coisa muito extensa, eu encurtei muitas coisas, entendeu? Dá pra gente aprofundar na questão da planta, dá pra gente aprofundar na questão do vaso, entendeu? Aqui foi mais ou menos que um geral de como que a gente pode fazer, entendeu? Dá pra gente também aprofundar um pouco na questão da drenagem, mas assim, é bem o básico do básico, entendeu? Para incluir nessa questão do vaso ornamental dentro do jardim ou dentro do ambiente interno para as pessoas, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que você, professora, tenha gostado bastante também. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.